Ele é jornalista, cronista, idealizador, diretor de um site chamado Coroa Metade, Ayrton Contoff. Ayrton, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Agradeço pelo convite, é uma honra estar hoje aqui. Quando a gente fala de um site de relacionamento, aí algumas pessoas falam, Dalcides, mas será para pessoa de mais idade? Quer dizer, Coroa Metade tem sido um ponto de encontro entre pessoas de mais de 40 anos, inclusive com histórias bonitas, de gente que acabou se casando. Temos hoje 38 casamentos das pessoas que avisaram, porque muitas pessoas saem do site e não contam porque não querem se expor, que tem alguma questão mais assim, tem um cargo público, ou os filhos são adolescentes e falam, mãe, não quero aparecer na televisão. Mas temos 38 casais assim que nos avisaram e é sempre muito impactante quando eu vou conhecer os casais, é muito bonito. Você teve essa ideia de criar um site e começou a perceber que havia uma necessidade, havia um público que não estava sendo pensado com carinho. Porque talvez assim, para pessoas mais jovens isso seja muito comum, tal, mas para pessoas acima dos 40 talvez não tinha nada focado, um site específico. Muitas pessoas pensam que site é para quem é tímido. É para quem é tímido também, mas tem todos os tipos de pessoas. Exemplo, a mulher tem 42 anos, tem um filho de 3 e outro de 6 anos. Ela não tem tempo, ou não quer deixar os filhos sozinhos. Ou tem aquele viúvo, tem 2 filhos pequenos, eu estou falando de um caso real, ele vai de casa para o trabalho, do trabalho para casa, às vezes saiu e conheceu pessoas, ele adora Chico Buarque e ela só gosta de pagode. Ele ama comida japonesa e ela só curte fast food. Então o site ele usa para triar para a hora do encontro pessoal. Mas agora você tocou num ponto que eu tenho curiosidade. As pessoas se aproximam em geral quando tem pontos em comuns. Eu estava lendo umas pesquisas sobre isso, dizem assim, quando você vai conhecer alguém, é importante destacar quais são os pontos comuns, que isso vai ser fortalecido e tudo mais. Só que eu fui criado numa cultura onde se dizia assim, o diferente que agrega e assim por diante. Os opostos se atraem. Se atraem, exatamente. Olha, na minha experiência, tanto de vida quanto de aprendizado, pelo que eu ouço das pessoas, os opostos se traem. Sim, a tendência... E às vezes se repelem. Se repelem. Apesar da tendência é quando você não tem similaridades, depois da primeira fase, a vida se torna complicada. Assim, claro que existem vários tipos de casais. Eu conheço pessoas assim, ele é muito tímido e procura por uma pessoa extrovertida que complete algo que ele não tem. Mas, de uma maneira geral, você tem que ter valores e objetivos de vida parecidos. Então, por exemplo, uma outra coisa importante, antes de fazer o site, suponha que eu tivesse vindo aqui há 4 anos, eu falava muito assim, a pessoa madura sabe o que quer. Eu aprendi que ninguém sabe o que quer. Mas uma das poucas vantagens de ser maduro é saber o que você não quer. Não quer. Então, assim, não quero alguém que more longe, não quero alguém que fume, não quero alguém que não seja religioso ou que seja religioso demais, não quero alguém que não queira filhos. Por exemplo, a mulher, ela tem 46 anos, sonha em ser mãe e encontra no site alguém que tem vários traços em comum, mas deixa claro que não quer ser pai. Para que ela vai persistir nisso? Não tem aquele também que mente, assim, coloca até uma foto lá que não é a dele, depois tem casos assim de decepção de alguém que não foi verdadeiro nesse site? Existem decepções em todos os lugares do mundo. Né? É verdade. Assim, tem casais que estão há 30 anos juntos e descobrem alguma traição e falam assim, agora eu sei quem que você é, você mostrou quem que você é. Agora eu conheci você. Agora, no site, a gente procura ter vários aspectos de segurança. Então, por exemplo, dentro do Coroa Metade, toda aprovação de perfil é manual. As pessoas sempre falam assim, por que está demorando? Demora 24 horas a aprovação de fotos. Porque a gente olha cada foto e a gente incentiva muito a delação. Assim, você encontrou alguém que não disse o que era verdade? Alguém teve uma atitude obscena ou preconceituosa, denuncie que será tirado do site. Então, também falamos muito sobre o primeiro encontro, mas te falo isso depois. Você só está aqui porque faz um trabalho que depois de eu ter conhecido, eu falei, nossa,
Que trabalho bacana, bonito. Porque o que tem de gente com sites por aí e sem nenhum critério, no seu caso não. Você tem ali o critério de valor, vão atrás, fazem um acompanhamento, querem seriedade ali dentro. E ali me chamou a atenção. Eu falei, o Ayrton, ele tem um trabalho sério. E a gente precisa ir rompendo muitas vezes alguns preconceitos, porque quando se fala de site, parece aquela bagunça, todo mundo querendo se encontrar, só... Não, calma. Existe também gente que está em busca de construir uma família. Agora, você disse sobre as pessoas que vão ficando mais velhas. Ficando mais velho, a gente vai ficando mais exigente? As pessoas ficam mais seletivas em alguns casos, também ficam mais intolerantes em outros casos. Existem pessoas que após uma experiência, elas crescem, aprendem e agem diferente. E tem outras que ficam com traumas que bloqueiam outras relações. Não há uma única regra, mas de uma maneira geral, a pessoa, quando é mais velha, consegue ter uma série de aprendizados, tudo que torna mais fácil uma relação quando ela consegue deixar as mágoas de lado. Sabe o que eu sempre digo também? Eu acho muito importante isso assim. Você tem que entrar 100% de coração aberto. Acreditando, eu acredito no amor, acredito no ser humano, acredito na vida, mas também com 100% da cabeça atenta. Não há contradição entre o pensar e entre o sentir. Muita gente pensa que são coisas antagônicas e não são. Você pode estar 100% dentro de um amor e pensando o que eu quero da vida, eu quero conhecer melhor essa pessoa. Exemplo, dentro do site eu falo assim, para as moças especialmente, se um homem te perguntar, querida, você faz o quê? Você fala, eu sou médica. Segunda vez ele fala, você faz o quê? Ela, eu sou médica. A terceira vez, perceba nesses pequenos elementos que ele deve estar conversando com 1000 mulheres, porque nenhum homem pergunta 3 vezes o que a parceira faz quando ele está interessado nela. É verdade. Não tinha pensado nisso, mas é verdade. Quando você estava falando, você falou assim, tenho até uma observação sobre o primeiro encontro. O que você queria dizer? Assim, que as pessoas devem, ao máximo, conversar muito pela internet antes, dentro do Coroa Metade. Falei perceber os pequenos detalhes, conversar muito e quando marcar o primeiro encontro, tem que ter as mesmas travas de segurança que ela tem fora do site. Por exemplo, a mulher está em uma biblioteca ou em um barzinho, um homem olha para ela, começa a conversar, senta à mesa. Por mais simpático, sedutor, elaborado que ele seja, ela vai aceitar uma carona até a casa dela? Não, porque ela não conhece quem é o homem. Exatamente. Dentro do site é a mesma coisa. Então, marque o primeiro encontro num shopping center, vá sozinha. Na hora que chegar, pegue o telefone, peça para que alguém ligue. Você fala, sim, estou bem, ele é simpático, para que ele perceba que ela está sendo monitorada. Na hora de voltar, volta sozinha para casa e aos poucos, como em todas as relações, vá se aproximando e tem muita chance de dar certo. Não precisa, assim, trocar os pés pelas mãos, não precisa se atropelar, tem que ir com calma, com serenidade. Agora, tem alguma região do país onde as pessoas são mais predispostas à procura de relacionamento? Eu não sei se elas são mais predispostas, mas assim, tem uma frase quase óbvia, mas eu acho importante destacar. Quanto mais certo o site dá, mais certo ele dá. Por que isso? Por exemplo, nós estamos hoje aqui. Se uma pessoa está assistindo em Palmas, lá no Tocantins, como o site tem ainda pouca gente, vamos imaginar que tenha 150 homens e 200 mulheres. E uma moça, uma senhora de 60 anos, acha atraente o site e entra. Quantos homens tem acima de 60 anos? 10, 15? Quantos são da altura, ou fumam ou não fumam, ou são e do perfil que ela procura? Então, tem muita chance dela entrar, achar o site honesto, interessante e não gostar, ou sentir que ainda não é para ela. Em São Paulo, como já temos mais de 30 mil pessoas, você coloca, quero um homem alto, loiro, apresentador, tem. É casado? Então não. Quero uma mulher que não tenha filhos, que goste de música, que goste de ficar em casa, que goste de esportes, tem.
Quero uma pessoa que ame acampar? Tem, então é mais fácil você encontrar. Mas, assim, uma dúvida minha, né? E vou só te provocar com isso. Mas assim, não parece que fica muito assim, parece um negócio que você pede, tá lá com o seu celular, você pede lá o fast food. Gosto disso, gosto daquilo, com sobremesa, sem sobremesa. Mas, assim, são os novos tempos? Porque eu ainda, talvez assim, seja mais aquela época de, encontrou, vai aos poucos descobrindo, aí pergunta para um tio, aí vai não sei o quê. É outro ritmo, mas o mundo talvez tenha mudado, né? Eu não Existem acompanhei. muitos perigos, você está totalmente certo. Mas a primeira questão, assim, não é uma relação virtual como muita gente pensa. O site, óbvio, ele é virtual, mas ele apenas ajuda a encurtar caminhos de pessoas que não estão se encontrando, não estão conhecendo pessoas. Então, ela faz todo este processo, busca alguém com chances, e quando vai encontrar, o que continua valendo, graças a Deus, é o encontro pessoal, é o olhar, é a energia, é o cheiro, é o toque, é o beijo, é a delicadeza, isso que faz o amor acontecer, não é a parte virtual. Virtual é só o caminho. Tem muita gente sozinha porque é exigente demais. Porque eu já ouvi várias vezes assim, fulano de tal ficou sozinho, mas também um grau de exigência, precisa ser pós-doutor em Harvard. Sabe que tinha umas amigas no tempo de colégio, e isso é uma história, estou contando quase uma crônica. Tá. Amigas no tempo de colégio, uma era linda, todas muito bonitas, mas uma assim, exuberante. E todas namoravam e uma falava assim, não, eu quero namorar com um homem ideal. Passaram 30 anos e houve uma festa dessas amigas, todas foram com seus filhos, com os seus maridos, e ela sozinha. As amigas falaram, então, minha querida, você não encontrou o homem ideal? Achei sim. Ué, mas onde que ele está? É que ele também estava procurando pela mulher ideal. Bonito. Então, bonito. Claro que você tem que ter buscas, bonito. Você tem que ter focos, mas você não pode buscar a perfeição, especialmente hoje. Outro perigo dessa questão virtual, todo mundo pelo computador é muito perfeito. Você põe fotos sorrindo do Facebook, o tempo inteiro, viajando, e eu falo lugares assim... lindos, pratos maravilhosos. E eu digo assim, sabe, eu sou um homem paciente que sempre ouço o que a minha mulher está querendo, está dizendo. Daí ela entra na sala e eu falo, eu estou vendo o jogo do Grêmio, pô. Às vezes tem isso no mundo cotidiano e você tem que saber que a relação a dois, ela passa por momentos maravilhosos, você constrói uma família, mas tem momentos de desencontros, momentos de dificuldade, você não está numa propaganda de televisão, você está numa vida real, não tem que manter um casamento só por aparência, só porque você acha que tem que mostrar algo para os outros, mas tem que buscar superar os problemas, entender aquela pessoa que está junto de você, ceder é muito importante, né? Nesses dias eu estava fazendo uma reflexão justamente sobre isso, porque às vezes as pessoas dizem assim, olha, paciência é um negócio importante, e é verdade, sim, ter paciência. Às vezes ter projetos em comuns, porque às vezes estão juntos, sob o mesmo teto, mas cada um universo. Tem uma incapacidade de entender que o outro teve uma vida anterior que contempla amigos, amigas. Não, a partir de agora não. Se isola e vivemos só nós dois. Isso é asfixiante, no meu modo de entender. Sabe que os sites, a tecnologia, elas às vezes aproximam pessoas que estão distantes e afastam as pessoas que estão próximas. Então, quer dizer, outra questão muito perigosa hoje. Você está viajando, você está em Paris com a sua esposa, ou está em Campos do Jordão, nas Serras Gaúchas, e está postando fotos para que as pessoas vejam, em vez de pegar na mão da esposa, Boa. em vez de observar Boa. os detalhes, em vez de ir até o parque que seu filho está lá fora, você perde 3, 4 horas só no Facebook. Quer ver uma outra coisa que a gente não consegue mais? É ter aquele tempo para apreciar as coisas. Não, viu uma coisa bonita, cadê o celular? Cadê o celular? Pega lá no carro, calma. Esse tempo para poder sentir o prazer dessa imagem bonita, desse sol que está se pondo. Não estou aqui fazendo poesia, não, estou falando ali do concreto da vida.
Falando em poesia, tem umas fotos reais, concretas, de gente que se conheceu. Posso contar uma coisinha Pode, rápida? pode. Que eu estava com vontade, umas 2 vezes eu pensei, mas não falei. E eu acho que eu posso contar, eu não sei se... Sim. Eu acho que posso estar interrompendo, né? Eu fui numa casa no ano passado, que eu acho uma história muito bonita. Eu estava lá conhecendo fez um casal que se formou no site, e ela disse assim, sabe que você falou na televisão que você une casais, mas isso não é verdade. Eu olhei para ela e falei assim, ué, como assim? Vocês não casaram no site? Achei que ela fosse dizer, Deus é que une, não é você. Sim. Ela disse, vem aqui. Abriu uma porta, tinha umas crianças brincando e ela falou, são os meus filhos e são os filhos dele. Você não une casais, Que você lindo. une famílias. Nossa, Na hora, a minha esposa olhou e disse, ele vai fazer de novo. Eu chorei, eu nunca me controlo, chorei muito. Tem inclusive algumas imagens que a nossa produção preparou. Cadê as imagens ali? Olha aí. Olha aí, casais lindos, concretos, reais. Vera, ela é de Campinas, o Hélio de Limeira, casaram. Tá. A Vera tem uma história muito interessante, que ela não tem um braço. Sei. Ela perdeu num acidente aos 11 anos, entrou no site e disse, vou colocar que sou deficiente, prefiro que um homem escreva do que um monte de homens. Que lindo. E conheceu uma pessoa que viu que ela era um ser inteiro, culta, maravilhosa, alegre, e estão casados e são muito felizes. História linda. Outra história bonita, vamos acompanhar. Aí temos mais Paulo e um Sueli casal. são de Piracicaba. Piracicaba, Terra Boa. Próximo, olha Paulo aí. e Sueli, olha, são fashion. Aqui também, ela é de Santo André, ele de Santos, Legal. e estão casados. E aí eu tô vendo ali, ó, com os filhos e tudo mais, famílias. Sabe que eles moram de uma maneira inusitada. Como eles são de cidades distintas, casaram oficialmente, fizeram a cerimônia, mas eles vivem assim, 3 dias em Santos juntos, Sei. 2 dias moram juntos em Santo André e 2 dias cada um mora na sua cidade, porque tem os seus trabalhos. Como o mundo tem essas questões fascinantes. Olha, são muitas as histórias, além Casamento mais também. casamento, olha lá, Olha o lá. bolo, a felicidade. E, gente, a alegria da gente poder trazer ideias que têm assim a sua originalidade, ao mesmo tempo tem também os seus valores. Ele é jornalista, cronista, idealizador, diretor do site Coroa Metade, Ayrton Gontoff. Ayrton, eu quero te agradecer. Obrigado por ter vindo. Eu que te agradeço. Você faz um bem para o jornalismo, para as pessoas e para o amor. É bom a gente falar de amor.